Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês essa solução aqui que para mim foi algo genial, porque pra gente que tá em campo, quem tá nas atividades diárias, enfrentando adversidades, situações que às vezes você não tem um ambiente próprio para você realizar uma manutenção e tudo mais, essa solução aqui cai como uma luva para quem precisa soldar, estanhar, fazer solda fria e tudo mais. Esse ferro aqui é da marca Hikari, uma marca no cenário nacional aí conhecidíssima, todo mundo conhece, é referência em equipamentos de ferro de solda. O produto é excelente, solução é excelente. É um equipamento restrito assim para um tipo de uso, não é um equipamento que você vai conseguir fazer um estanho numa ponta de um fio muito grosso, não é um equipamento que você vai conseguir fazer uma ressoldagem numa área de contato, numa placa de circuito impresso que tem uma área de contato relativamente maior, mas assim, para ressoldagem de um equipamento, de um componente SMD, para estanho de um fio 0,75, por aí você consegue fazer sem problema nenhum com esse equipamento. A gente vai realizar um teste aqui, eu estou dentro de um laboratório, temperatura controlada em torno de 21 graus mais ou menos. Vocês vão ver que nem por isso, com esse resfriamento, ele perde aí em performance dele de soldagem, aquecimento de ponta. É um equipamento de corpo plástico, não é um plástico tão resistente, tão duro, não tem nada emborrachado, mas também não é um plástico tão sensível, não é uma coisa que você fala assim, caiu no chão, deu um tombinho, quebrou tudo, não é, mas também não é algo resistente. Se tiver tombos e tudo mais, ele é um plástico injetado rígido, então acho que de repente tem que ter um pouquinho de cuidado com ele aí. Eu andei abrindo, não sei se vocês vão conseguir reparar aqui, eu cortei até um pedaço da etiqueta, eu andei abrindo ele aí para estudar como é que eu ia criar a solução para o problema que eu vou apresentar para vocês, que eu acho que é não é que seja um problema, mas eu acho que é algo que a Hikari tem que focar aí para uma nova atualização e uma melhoria, vamos dizer assim, uma atualização e uma melhoria. Ele é o modelo HK45B, ele funciona com 3 pilhas, formato AA, aquela pilha normal, e ele tem 8 watts de potência. É uma potência pequena, é uma potência relativamente pequena para um ferro de solda de 30 watts, 40 watts, mas ele não é para aquele uso que aquele ferro ali tem, ou que aquele ferro ali é indicado. Ele é realmente para salvar a nossa vida em pequenas coisas, fio fino, área de contato pequena, então assim, para esse uso ele é excelente. É a solução, para mim, a solução do momento. Das últimas ferramentas que eu comprei, foi uma das melhores em termos de solução técnica para problemas. Eu estou usando ele aí mais ou menos, já deve ter uns 3, 4 meses. Vocês repararem, até a ponta já apresenta sinais aqui do aquecimento, ó. Já me salvou muito, já consegui fazer várias coisas que eu não conseguia, porque às vezes a gente está num local que você não tem um ponto elétrico perto, e aí você tem que esticar uma extensão, ou então botar o ferro para esquentar e vir correndo igual um louco para poder fazer a soldagem. Então assim, nesses locais eu já precisei e esse cara aqui já me ajudou. O funcionamento dele, você empurra essa chave aqui para frente, posição aqui, ó, on-off, você empurra ela para frente e você pressiona esse push button amarelo. Leva mais ou menos de 15 a 20 segundos para ele pegar a temperatura legal na ponta, do ponto de soldagem. A gente vai derreter um fluxo aqui para vocês darem uma olhada. Marcos, mas por exemplo, estou em uso externo, área externa e estou com vento. Cara, é um problema. Se você tiver vento forte, muito frio, ele encontra dificuldade. Eu sei porque eu já passei por algumas situações e encontrei dificuldade. Você vai ter que criar uma cabaninha, alguma coisa ali, para que ele consiga fazer a soldagem. Agora, não tem essas condições, vento forte, você está num local aberto, está muito frio,
O equipamento funciona de forma plena, estável, tranquilo. O tempo dele de resfriamento também é relativamente muito rápido. Às vezes o ferro você tem que ir saindo do cliente ainda com o ferro na mão, não pode botar o ferro dentro da tua mala de ferramentas porque ele ainda está quente. Esse carinha aqui resfria muito rápido, ele leva aí mais ou menos de 30 a 40 segundos para ele estar pleno. Depende também da temperatura ambiente. A temperatura ambiente ela acaba influenciando muito nesse equipamento, até pela potência baixa dele. A ponta dele eu achei uma ponta muito interessante, porque ele apresenta uma ponta num formato bem fino. Então isso aqui ajuda a gente a realizar uma solda, por exemplo, numa placa que tem um sistema em SMD, você refazer uma solda. Te ajuda a você estanhar um fio que seja menorzinho, mais fininho, criar pontos de soldagem. A ponta dele ajuda muito por ela ter esse formatozinho fino. Ele tem um rosqueamento aqui que você troca a ponta, faz substituição da ponta. Não sei se vocês já estão conseguindo ver, ele já está criando uma fumacinha. Vamos esquentar aqui o estanho. Ó como é que derrete com facilidade. Lembrando que eu estou num laboratório, numa condição de temperatura controlada, numa temperatura até relativamente baixa, 21 graus. Aqui, pelo menos na minha cidade, no Rio de Janeiro, a gente já começa a considerar até frio. Então assim, não apresenta dificuldade. Vamos estanhar a ponta desse fio aqui, ó. É um fio fino, acho que é 0,75 mais ou menos, ou até menos, então 0,50. Vamos realizar aqui um estanho na ponta, para vocês verem que é a facilidade que ele tem, ó. Estanhou rápido e fácil. Já desliguei, já despressionei o botão, trago para a posição off, ele já vai fazer o resfriamento. Vamos falar agora dos pontos que eu acho que são pontos que precisam evoluir. Não vou dizer que são pontos negativos, mas eu acho que são pontos que a Ikari deve focar nisso aí para melhorar. Essa base onde prende a ponta, essa base plástica, ela tem um embuchamento metálico. Ficou legal, mas eu acho que a Ikari deveria preencher. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que eles deveriam preencher isso mais, isso ficar mais reforçado. O meu alicate, o meu ferro sofreu uma pressão por um alicate. Ele estava guardado junto com o alicate, um ajudante que trabalha comigo guardou de forma errada e ele ficou pressionando, o alicate ficou pressionando ele. E aí criou uma abertura, se vocês verem aqui, ó, ele não trincou, não fez nada, mas ele criou uma abertura como se o plástico tivesse cedido. Então assim, isso não é normal e acho que a Ikari poderia evoluir. O consumo dele não é um consumo baixo, apesar dele ter apenas 8 watts de potência, não é um consumo baixo, ele tem um consumo considerável, não é uma coisa assim que você vai me perguntar, mas eu vou fazer uma soldagem e vai acabar a pilha? Não vai. Mas se você fizer uso constante do equipamento, você vai reparar que a pilha vai acabar bem rápido. Então assim, para mim, isso aí de repente eles conseguem acertar, o pessoal da engenharia consegue melhorar. Ele, como eu falei para vocês, ele funciona com 3 pilhas no formato AA, essa pilha normal. Façam, quem for adquirir o equipamento, eu recomendo que todos adquiram, que é uma baita solução. Quem for adquirir, faz preferência por pilhas boas, porque você aí consegue ter um tempo aí de vida útil da pilha bem melhor, bem maior. Agora, o que eu acho que precisa mais evoluir é esse pedaço aqui, galera. Meu Deus. Essa chavinha, você empurrar ela para frente e ter que ficar pressionando esse push button, se torna desconfortável. A gente não vai realizar com esse equipamento nenhum processo de soldagem longo, mas você às vezes vai fazer uma ressoldagem de solda fria no impresso, em alguma coisa, e você vai levar um pouco mais do que 1 minuto, 2 minutos, ou às vezes até um pouquinho mais. E se torna cansativo, por mais que esse botão seja bem sensível, não é uma coisa dura, não tem nada, não tem um nível de resistência muito grande, mas você manter isso aqui pressionado, pô, cara, te cansa, vou te falar, te cansa. Tô falando porque eu usei muito equipamento antes de fazer esse review, antes de fazer essa apresentação desse equipamento. Então eu acho que a Ikari poderia de repente desenvolver isso de uma outra forma, por exemplo, a gente pressionar e empurrar para frente e ele se manter travado. Aí depois você voltava para o formato off e ele desligava o equipamento.
Então assim, eu acho que esse pedaço aqui merece urgente uma observação da Hikari e uma evolução dessa chave, porque realmente se torna desconfortável. Ele vem com uma capinha, ó, protetora para transporte. Essa capinha impede que ele faça, de repente, ligue o equipamento de forma involuntária dentro da mala de ferramenta, dentro da bolsa que vocês carregam aí as ferramentas. Então isso aqui é legal, protege a ponta, protege para que ele não faça um processo de ligagem, de aquecimento do produto dentro da tua bolsa, que seria uma tragédia, né? Então se ele ligar de forma involuntária. De resto, galera, pô, eu só tenho que parabenizar quem desenvolveu o produto. O equipamento é uma mão na roda, é a solução de muitos problemas. Já me salvou em diversas situações. Precisei, já estava usando ele e acabou resolvendo o meu problema. Então assim, recomendo a todo mundo. Ótimo equipamento, ótimo custo. Eu acho que eu paguei em torno de R$40, se eu não me engano. Ótimo custo e é baita solução. Valeu, galera. Obrigado aí por estar assistindo o vídeo aí. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.